Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, na pluralidade das existências. E então a primeira pergunta de hoje, a 211, pergunta feita por Allan Kardec aos Espíritos, diz assim: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente se forem gêmeos? E os Espíritos responderam muito simplesmente isto: são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e sentem-se felizes por estarem juntos. Ora bem, nós sabemos que temos dois tipos de família. Temos a família consanguínea e temos a família espiritual. Na primeira podemos incluir, por exemplo, avós, pais, filhos, netos. A segunda, muito maior, que além de termos a família consanguínea, vamos somar os que conosco já viveram nas várias reencarnações como espíritos imortais que somos. Já tivemos convivência com muitos espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, porque com eles criamos afinidade. Pode ser por afetividade, por vivermos juntos, por sonhos vivenciados juntos, ou até por débitos assumidos juntos. E às vezes por questões opostas que se nos colocaram. Portanto, nós, através destas situações todas, podemos ter afinidade com irmãos nossos. Estamos juntos porque a vida nos aproximou. Para podermos aprender juntos, quer seja por afinidade, mais ou menos, assim principalmente entre gêmeos, certamente existe uma relação anterior que justifica eles viverem numa situação tão próxima. Porque Deus tudo faz numa razão de uma causa maior. Nada é por acaso na criação da lei divina. Possivelmente haverá algo para que eles realizem em conjunto, nas suas programações espirituais. Nem sempre o caráter e a personalidade são semelhantes. Pode haver separação física longínqua por razões do livre-arbítrio de ambos. De não assumirem os compromissos escolhidos na pátria espiritual que virão cumprir, mas novas oportunidades irão ter para fazerem esses tais compromissos juntos. E relativamente a esta questão, vou focar o que nos diz Miramês relativamente a esta questão, 211. Em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos que se unem por analogia de sentimentos. Porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário, serem espíritos inimigos que a justiça divina faz reencontrarem-se na formação biológica, no sentido de que se processa o perdão com mais eficiência. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse facto, porque, noutros casos, são completamente diferentes. Em matéria de conduta e mesmo em semelhança física, são espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte, com os seus pendores e atividades na busca da luz. Procuramos alertar os pais e parentes dos mesmos para estudarem esse fenómeno, ampliando seus conhecimentos de psicologia, para entenderem os seus deveres perante estes companheiros que nascem juntos, sob o tacão do mesmo signo. São geralmente almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem das suas velhas dívidas que se escondem no clima do orgulho e do egoísmo. Sendo o lar uma escola, os pais são os professores, que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos repetentes em busca de notas de luz para a paz da consciência. Ninguém herda caráter dos pais, nem tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais, principalmente deles, na esteira do tempo,
Eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta, sendo que a vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos nas almas, principalmente nas que se encontram no nosso caminho. Tal não acontece com a semelhança física, que é um facto dentro da lei biológica. Os pais podem fazer muito por seus filhos no que tange à vida moral dos tais, dependendo da vida que levam no dia-a-dia. Pelo esforço dos progenitores em viverem melhor, atraem as bênçãos de Deus na visibilidade do coração. Tornamos a dizer, e não nos cansamos de repetir, que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. E agora uma parte, depois leiam o que está naquele placar. Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, não pioremos a situação blasfemando como sendo azar ou castigo. Tudo isso é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos nas lutas que temos empreendido. Tratemos todos como eles, como filhos de coração. Amemo-los como aos outros, que no amanhã poderemos passar pelas mesmas experiências deles, pois os processos de despertamento são para todos. Não fiquemos exibindo filhos sadios ante os hemiplégicos, pois os que se encontram naqueles corpos deformados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus e, portanto, perfeitos na sua intimidade, porque Deus, sendo perfeito, não iria criar algo com a marca da imperfeição. Agradeçamos a luz divina pelas oportunidades que temos de trabalhar em favor dos que sofrem e choram. Cooperemos com eles nas suas transformações, que a paz crescerá dentro da nossa consciência. Devemos visualizar somente o bem da humanidade e, quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus todas as nossas possibilidades que acumulamos por amor à causa de Deus, pois é somente o amor, na pureza, que o Mestre nos mostrou. Vamos passar à questão número 212 e Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Ou seja, nos siameses. E os espíritos respondem isto. Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, um só. Ora bem, aqui, na questão 211, falámos nos gêmeos, que eles têm alguma coisa para acertar em comum. E falei lá na explicaçãozinha que, por livre-arbítrio de ambos, resolveram separar-se. A separação física é longínqua. Ora, se não fazem as coisas pelo amor, vão ter que fazer pela dor. O que é que acontece na próxima reencarnação? Vêm agarrados um ao outro. Não quiseram, numa das oportunidades que tiveram, resolver o que tinham, se calhar, vindo juntos, se calhar até resolvem a situação. Sabemos que há gêmeos e que nascem com os corpos unidos. O espírito reencarnante atua apenas na mente e numa só mente. Portanto, se eles nascerem dois corpos e uma cabeça, só há um espírito. Se nascerem dois corpos com duas cabeças, são dois espíritos que estão. No caso de siameses, com duas cabeças, dois cérebros, é óbvio que são dois espíritos que estão reencarnados. E, por algum motivo, os corpos estão ligados. Esses motivos, por mais que a medicina terrena procure explicar de forma material, eles têm a sua verdadeira causa nas questões do mundo espiritual. Nos débitos, nas necessidades,
de aprendizagens dos espíritos que renasceram nestas condições e também naqueles espíritos que lhes são próximos, os pais, os avós, ou até mesmo irmãos. Pode ser alguma prova para nós, pais, por exemplo. Onde é que eu ia? Aqueles que são próximos. Aqueles que irão conviver mais diretamente com eles, no dia-a-dia, e que mais próximos estão a vivenciar esta situação de terem próximo deles, então, os tais siameses. Normalmente, nestes casos, a razão é uma questão de débito entre os espíritos. Débitos que fizeram com que eles se afastassem muitas vezes, nas muitas oportunidades que já tiveram, deixando de resgatar e, de repente, a vida os traz juntos e unidos para que possam, nessa experiência, terem oportunidade de estarem lado a lado, mesmo que um esteja de mau humor, por exemplo, o outro pode não estar e terá que se consolar juntamente com o outro, em condições não muito sociáveis e amigáveis. Isto vai fazer com que eles possam crescer e aprender como espíritos e depois, obviamente, passarem por um momento difícil. Não é fácil uma experiência destas. Se souberem passar com amor, dedicação, fé e resignação, certamente darão um enorme passo para a sua evolução. Jesus, quando esteve entre nós, disse-nos: deixa perante o altar a tua fé, vai primeiro aconselhar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta ao Pai. Isto é em Mateus, no capítulo 5, versículo 24, no Sermão da Montanha. Mostramos a necessidade de reconciliação. A oferta que o Pai quer é o coração limpo, amar o próximo como a nós mesmos. E Miramês, nesta questão 212, também nos diz isto, relativamente a siameses. Raros são os casos em que dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação. Um dos meios é esse em referência, dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e ainda a assistência dos pais pode ajudar esses espíritos, pelo caminho que não falta a sentirem a bondade de Deus, mesmo no arroxo das provas. No caso mencionado, pode haver afinidade de sentimentos, tanto do passado quanto do presente, porém nem sempre é assim. Podem ser espíritos inimigos, a quem os braços da carne faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como que a chave que abre as portas da prisão biológica. Vejamos o que nos diz Jesus. Foi precisamente o que eu há bocado falei em Mateus. Os espíritos, no mundo espiritual, quando arrependidos do mal que fizeram, oferecem tudo a Deus para se livrarem das agressões resultantes desse mal a outrem. Deixar a oferta no altar do coração e ir primeiro reconciliar com o irmão em caminho do despertamento, nesse caso, é trilhar o caminho da carne, da família, enfim, o da humanidade, e depois voltar a fazer a oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. Em muitos casos, o mundo dos encarnados é palco de encontros aparentemente indesejados, mas que no fundo são bênçãos de Deus que se libertam, dando início à felicidade. Isto tudo é força da justiça divina, operando em favor dos que sofrem e choram, as reações das ações praticadas. Compete a cada criatura descobrir as possibilidades de moralização e fazer, a todos os momentos, cirurgias morais, tornando-se operários de Jesus na casa de Deus. Se a solução dos problemas se encontra dentro de nós mesmos, necessário se faz que não desertemos desses processos, porque é dentro das lutas que alcançamos a paz. Se não deseja viver com o inimigo frente a frente, em corpos ligados,
reconcilie-se com ele enquanto se encontra no mesmo roteiro. Jesus recomendou que orássemos para os nossos adversários e caluniadores. Se o mal não merece discussões, ampliemos as possibilidades do bem, deixando que o amor cresça em nossos corações, a irradiar para todas as criaturas sem distinção. A justiça de Deus não erra o caminho, e ela somente veste a roupagem da misericórdia quando entregamos as nossas mãos à caridade que sempre salva. O fora da caridade não há salvação do apóstolo Paulo em espírito é uma verdade das verdades anunciadas pelo Evangelho, pois a caridade é a luz que nos guia a todos, por ser filha dileta do amor. Vamos analisar a questão 213. Portanto, isto é o que nos diz o Espírito Miramês sobre estas questões também. Na questão 213, Kardec pergunta assim aos espíritos: pois que nos gêmeos os espíritos se encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Os espíritos respondem assim: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Aqui vou começar por uma frasinha que Chico disse uma vez, que o ódio é o amor que adoeceu. Isto diz Chico Xavier. O ódio também une as criaturas, já que é o amor adoecido. Era ciúme para a cura desse amor, para aprenderem bons sentimentos mutuamente, para se auxiliarem a vencer esses sentimentos que os prejudica e faz-los sofrer. O ódio está sempre presente quando nós ainda não conseguimos curá-lo, não conseguimos vencê-lo no nosso coração. Ele faz-nos esta união em relação àqueles com quem vivenciamos. Por isso, pode ser que a espiritualidade no mundo espiritual, que está a fazer as programações, eles se unam a outros que de facto odiaram e em muitas reencarnações tentaram aproximarem-se de muitas formas, mas acabou em violência, em débitos, acabou em dor e sofrimento. Mas tendo em conta as necessidades de progresso, de evolução, tendo uma visão geral maior de suas necessidades, quando ainda desencarnados, programam estarem juntos na condição de gêmeos, para, coabitando o mesmo útero, sendo criados pela mesma mãe, normalmente vestindo de igual, educados pela mesma família, na mesma escola, aprendem a defenderem-se mutuamente. Quem sabe curar esse ódio. E vamos ver o que nos diz Miramês relativamente a esta situação. Vamos alongar um pouco a conversa sobre gêmeos. Dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins, ou inimigos do passado, e Deus lhes dá a oportunidade de ressarcir velhas rixas no campo de luta que a Terra oferece. Fala o livro dos Espíritos que não é regra que sejam simpáticos, podendo ser o contrário. A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas, competindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna. Ninguém engana a lei divina. Deus tudo registra, assim como igualmente a nossa consciência, como sendo cópia da escrita espiritual. Quando nascemos ou renascemos em família, caracterizam-se as nossas necessidades ante o progresso. É necessário que analisemos os factos, o ambiente em que renascemos, procurando aproveitar as oportunidades que vêm em nossas mãos por misericórdia dos céus. Convém a todos, principalmente aos que já chegam ao mundo com marcas, como sendo limitações físicas, não deixar de meditar sobre tais sinais, aceitando-os como aviso, de modo a se repararem, entendendo a lição que Deus nos ensina. Existem muitos gêmeos que entenderam, procurando melhorar, corrigindo o que tinham de reparar, voltando à pátria verdadeira, livres do fardo que antes pesava em seus ombros.
o que não acontece com outros que complicam as oportunidades, pesando mais seus débitos para outra existência. A doutrina espírita vem trazer a luz a todos os problemas deste e de outros tipos para que possamos entender as leis e melhorarmos no que tange à moralidade. A natureza a todos convida no silêncio, mas com firmeza através dos pais, sendo que eles se encontram também no jogo das provas e podem muito ajudar, aliviando seus jugos na esteira do tempo. A aversão dos gêmeos traduz inimizade anterior com pendores afins, nos assinala a amizade do passado, embora com dívidas noutras áreas. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos compreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar, iluminando-se por dentro pela compreensão e pela luz que se pode acender pelo amor. Dois dos esforços dos pais e por vezes dos parentes e deles próprios, o resto é de Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da nossa existência. Há muitos casos que somente o tempo, que é a mesma vontade de Deus, resolve, e resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais são cooperadores, trazendo aos que sofrem intuições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles. Os gêmeos que aqui destacamos não são somente espíritos que nascem de um só parto, podem ser mais, sem que precisemos de enumerar todas as experiências das almas em questão. Para todos eles, que são inumeráveis no mundo, nós pedimos as bênçãos de Deus e de Jesus, e o que estiver ao nosso alcance faremos em favor de todos eles. O mundo é palco de trocas que devemos fazer sem exigências, como dever e com amor, aquele amor que irradia vida e pureza no coração. E, para terminar, vamos à questão número 214, que é assim feita por Allan Kardec aos espíritos. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E os espíritos respondem: lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Pois isto, que há quem diga que os gêmeos, às vezes, dentro do útero se debatem e lutam entre eles. Não, isto não acontece. Esta pergunta refere-se a histórias que muitas das gerações passadas, muitos dos povos antigos falavam, que ainda no ventre da mãe lutavam entre si. Obviamente que isto não existe. Certamente que os seres movimentam-se, mesmo um também se movimentam. Então, se forem dois, às vezes até se consegue observar nas barrigas, se já for uma gestação bastante adiantada, conseguimos ver claramente o bebê a mexer-se. Agora imaginem se são dois. De forma alguma lutam. É quando o espírito se coloca para uma nova reencarnação, ele entra numa fase de esquecimento. Portanto, mesmo que tenham gêmeos que se recordem que lutaram entre eles numa reencarnação, a partir do momento que eles entram nesta fase, é um dos dons que Deus nos dá. Deus dá-nos dois dons, que é o do esquecimento e o do livre-arbítrio. Eles ali já estão com o dom do esquecimento, nem se lembram o que é que já aconteceu noutras reencarnações. Portanto, numa fase de esquecimento das questões do passado. Então, qualquer sentimento de ódio, de desunião, qualquer desavença que possa ter havido entre ambos, no momento da reencarnação, eles estarão completamente esquecidos. E também, na primeira infância, porque é o momento justamente que a lei oportuniza aos pais de darem uma direção para fortalecer os elos de amor e amizade entre eles. Só na proximidade da adolescência e pouco a pouco vão aparecer sentimentos, traços da personalidade de outrora, formas de ser e de viver de antigamente. Mas até aqui não há nenhuma possibilidade desses espíritos estarem a debater-se, porque não se lembram de nada.
as subtilezas da personalidade, as emoções do passado, as questões que formam o caráter do espírito, elas vão pouco a pouco revelando-se, mas depois de uma fase onde os pais tiveram oportunidade já de redirecionar, de educar os seus filhos, dentro de uma nova questão, a do amor. Aquilo que Jesus ensinou com ensinamentos religiosos no lar, por isso não haveria qualquer razão para que 2 bebés se debatessem no ventre da mãe. Isto, de facto, não existe. Vamos ver, para terminar, o que Miramês nos diz relativamente a isto. As lutas de crianças no seio materno, bem como outras do mesmo género, são histórias que nasceram entre povos supersticiosos. Toda a criança em formação no útero materno movimenta-se. Quando 2 crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão de que estão lutando, o que não passa de aparência. As lutas, no caso, são somente nas consciências culpadas, como sendo o inferno interior a provocar distúrbios pelo magnetismo inferior acumulado na área da vida das criaturas que não souberam usar as oportunidades valiosas da reencarnação. O homem, em geral, é belicoso em todas as nações. Os países estruturaram ministérios da guerra ao invés de ministérios da paz. O que seria bem melhor? Jesus ensina-nos que a luta que devemos travar é com as nossas inferioridades, para expulsá-las do nosso convívio. E isso somente se processa se conhecermos a verdade. A verdade é que nos libertará. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos das ilusões que se tornaram, em todos os aspectos, passageiras, para nos mostrar que a eternidade acolhe as leis, onde se afiguram com o esplendor, a caridade e o amor. O mundo é um campo de reformas onde as almas podem aportar, porque na Terra se encontram muitos instrutores que já acenderam a luz do entendimento e sabem cumprir seus deveres no ensinar aprendendo. Os homens de bom senso são pregadores de linhas da vida que libertam. Eles encontram-se espalhados por todo o mundo, pertencentes a várias seitas, mas dirigidos e orientados pelo amor. Os espíritos que esperam a formação do corpo e que são inferiores permanecem inconscientes neste transe. Falta-lhes a capacidade de raciocinar e, mais ainda, de lutar com possíveis inimigos no ventre em que são gerados. A mãe, neste caso, pode ajudá-los na formação dos seus caráteres, como bons pensamentos, com ideias enobrecidas e com a vida onde o amor seja o alimento dos sentimentos. O instrumento de geração de a mãe é aparelho de carne, mas divino, que as mãos de Deus abençoaram e as de Jesus permanecem ajudando. O corpo humano é a maravilha das maravilhas por fornecer ao espírito chances grandiosas para o despertamento espiritual. Quem se encontra movendo um corpo físico que aproveite, cuide dele e lute dentro dele para que a luz se faça no coração e a consciência se tranquilize pelo esforço de melhorar. Esqueçamos, pois, as imagens poéticas de lutas com ódio antes de nascer ou renascer no mundo e vejamos que o tempo passa pedindo-nos que o aproveitemos na educação de nós mesmos. Não há conflito no seio materno, há sim compromisso de uns para com outros, de sempre melhorar em busca da felicidade. Pela vossa atenção, muito obrigado.